Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Chácara Ativa! E no vídeo de hoje, vamos atender a pedidos de receitas de pão caseiro. Então, voltando à série culinária Chácara Ativa, apresentaremos hoje o episódio Pão delícia! Tá, o pão é uma delícia, mas o nome do episódio é Pão de Fermentação Natural. Então, vem comigo e fique com a gente! Fermentação natural ou levain, fermento em francês, levain. Mas vamos tratá-lo somente por levain, que você vai ver que esse regionalismo faz a diferença. Ou por senhor levain, seu levain, com todo o respeito que ele merece. E fique com a gente que você vai saber do que eu estou falando. Afinal, quem é esse cara? Esse cara é a técnica milenar de fabricação e é tão importante que é responsável por quase todas as receitas que levam farinha no mundo. E esse pão é chamado artesanal porque o fermento não está pronto, nesse caso fazemos. Mas o que é afinal esse tal de levain? É o produto que resulta da ação de micro-organismos sobre a mistura, a princípio de farinha com água, podendo ser de trigo branco ou integral ou de centeio, criando culturas que se alimentaram desta mistura, gerando gases, isso mesmo, das leveduras, que resultam no volume e sabor característico dessa fermentação natural. Mas vamos fazer em breve um vídeo somente sobre como fazer o fermento natural, que apesar de simples, leva tempo, pelo menos uma semana. E você ainda deve ser bem perseverante, pois terá de aprender a domar essas leveduras selvagens, mas você vai ver que vale muito a pena, é mais simples do que parece. Porém, como o povo está sedento de pão, vamos pular por enquanto esta parte e dar a possibilidade para quem não tem ainda seu próprio fermento, de adaptar para essa receita fermento biológico seco. Vai a dica do padeiro. Para obter 2 pães grandes, 500 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água morninha, 10 gramas de sal, meio saquinho de fermento 5 gramas e 20 gramas de açúcar. E para quem vai usar o levain, vamos à receita e ao modo de preparo do pão artesanal. De manhã, no dia que for amassar o pão, colocar em um recipiente 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 de açúcar, 1 de sal e 2 copos americanos de água mineral. Mexer até dissolver tudo. Colocar essa mistura na garrafa do fermento natural, dar uma mexida, colocar a garrafa no sol, que ficará o dia todo. No final da tarde, vai perceber que a garrafa estará dura e estufada. À noite, fazer a massa do pão. Bater na batedeira ou liquidificador. 1 ovo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher rasa de sal, 1 colher de manteiga ou margarina, 1 copo de leite e 2 copos americanos do fermento líquido da garrafa. Mas cuidado ao abrir a garrafa, faça sempre dentro da pia e aos poucos, pois os gases fazem a mistura subir e pode derramar. Colocar essa mistura em um recipiente grande e acrescentar farinha de trigo, aos poucos, misturando até a massa desgrudar das mãos, mais ou menos 800 gramas. Colocar a massa em uma bancada, sovar por 10 minutos, voltar a massa para o recipiente grande. Para ajudar na fermentação, esquente em uma panela um pouco de água, que não pode estar morna nem fervendo, porque pode cozinhar a massa. Deve estar quente. Desligue o fogo e coloque o recipiente com a massa em cima da panela, cubra bem e deixe descansar a noite toda. Na manhã seguinte, a massa deve ter crescido. Volte-a para a bancada e divida em 4 partes. Uma dessas partes vou dividir em 2. Uma parte para um pão recheado e outra parte para uma pizza. E dê uma bela sovada nas partes. Abra a massa usando um rolo de macarrão ou passe algumas vezes no cilindro. Enrole e coloque os pães em uma forma untada, de forma que fiquem bem separados. Para a massa da pizza, dê uma esticada com o rolo ainda na mesa
e coloque em seguida na forma redonda, untada, e acabe de esticá-la até preencher totalmente a forma. Para o pão recheado, abra a massa, coloque o recheio que desejar, enrole com cuidado e coloque numa forma untada. A receita rendeu 3 pães simples, um pão recheado, marguerita e um disco de pizza. Refaça o procedimento com água quente, deixando a forma bem coberta por 2 ou 3 horas, até que os pães estejam crescidos. Pré-aqueça o forno por 10 minutos e coloque os pães para assar em forno médio por mais ou menos 30 minutos. Os pães devem ficar moreninhos. E comparando os resultados do pão com fermentação natural com o tradicional, as diferenças são nítidas em todos os sentidos: visual, olfato, tato, audição e, claro, o paladar. Pão delícia! Ficou bom, hein? Ah, uma dica! Ao retirar o pão do forno, coloque ele ainda quente sobre uma grade para esfriar. Isso evita que ele murche. E aí, gostaram das delícias de hoje? Comente aí e compartilhe essa ideia. Então, vamos lá e depois a gente vê como é que fica. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo. Por que você levantou a mão, cara?